do sexto ano. Olha aí, mais uma vez, não é? A gente está aqui com a nossa aula de geografia, né? E eu acredito que vocês também irão gostar desse capítulo, tá bom? Então, corre lá, pega o teu livro de geografia, né? Então, as nossas aulas para os nossos alunos do sexto ano, tá bom, pessoal? Elas só irão funcionar, você terá um melhor entendimento, né, se você estiver acompanhando as aulas de geografia, utilizando os livros didáticos, tá bom? O nosso livro didático de geografia, certo? Acreditando que você está acompanhando essa aula nesse exato momento com o livro didático, por favor, na página 126, tá bom? Na página 126 a gente tem um assunto maravilhoso, tá bom, pessoal? Nós temos aqui, ó, a atmosfera. Olha só que interessante. Começamos o nosso estudo fazendo a definição de geografia. Qual é a sua área de atuação, o seu campo de estudo, os seus objetos de estudo, se assim a gente pode dizer. Depois a gente começou a estudar o interior do nosso planeta Terra. Então, qual é a constituição do planeta Terra? Depois a gente começou a estudar quais são os efeitos, né, que toda essa dinâmica interna do planeta Terra afeta aqui na superfície. Logo após, a gente começou a estudar os efeitos da superfície da Terra, tá bom? Do nosso planeta. Então, quais são os eventos que dão essas ondulações que a gente passa a chamar de relevo? E agora a gente está indo para outro estágio, tá bom? Estamos saindo da superfície terrestre e estamos agora, ó, começamos a subir. Olha só, e agora iremos estudar a atmosfera, certo? Mas, professor, afinal de contas, o que é a atmosfera? Gente, a atmosfera é nada mais, nada menos do que uma camada protetora do nosso planeta, ok? Olha só a representação da atmosfera. Sim, mas a constituição, algo que a gente vai ver mais adiante, qual é a constituição, não é, dessa tal chamada atmosfera? Nada mais, nada menos do que gases, tá bom? E a união desses gases, olha só, protege o nosso planeta. Olha, já vou entregando que é justamente a próxima temática aí da página que vocês estão acompanhando. Então, o que é a atmosfera? É o conjunto de gases. E qual a função da atmosfera? Proteger o nosso planeta. Mas proteger o nosso planeta de quê? De quem? E para quê? E assim por diante. Olha só, coloquei essa ilustração aqui, ó. O primeiro tipo de proteção, a gente vai fazer esse tipo de ordem, tá bom? Essa sequência dos raios ultravioleta, tá bom? Dos raios solares. Se não fosse essa camada atmosférica, desculpe, a gente teria a absorção total desses raios solares. Então, devido a essa camada protetora que chamamos de atmosfera, a gente absorve parte dessa energia solar. Então, é devido a isso que a gente tem a capacidade de sobreviver nesse planeta. Olha só, ela funciona, né, com uma película protetora, se assim a gente pode dizer. É um filtro, tá bom? Uma outra situação que a gente pode dar a função a essa atmosfera, ela também funciona, né, como um círculo fechado. Mais adiante a gente vai conhecer o efeito estufa. Não sei se está dando para vocês observarem, esse efeito estufa faz com que, né, o ciclo da água ela seja perfeito, ou seja, ela evapora e volta em forma de chuva. Isso só acontece porque a gente tem uma camada protetora chamada atmosfera. E qual é o outro tipo de proteção que ela nos oferece? É justamente contra os meteoros, tá bom? Então, vem as rochas do espaço em direção constantemente essas rochas estão presentes em alta velocidade e elas começam a colidir
contra essa camada de gases. E essa camada não deixa eles entrarem assim de todo jeito, ou seja, eles começam a colidir nessa camada e começam a se fragmentar. Alguns pedacinhos conseguem romper essa camada e chegar até a superfície terrestre, tá bom? Olha só que interessante, geralmente é o período mais propício que a gente pode ver, não é? Esse fenômeno. Olhamos para o céu à noite e a gente vê justamente esse tipo de fenômeno aqui, né? Que algumas pessoas, ou melhor, muitas pessoas chamam de estrela cadente. Uma estrela mudou de lugar, uma estrela caiu e assim por diante, tá bom? A gente vai tirar esse mito, ok, pessoal? A gente está trabalhando com ciências, tá bom? Então aqui, o que vocês estão vendo nessa ilustração aqui, e acontece todos os dias, né? A gente fica mais propício à visualização desse fenômeno à noite, certo? Mas acontece todos os dias e todas as horas, tá bom? Então esse fenômeno que vocês estão vendo aqui, é o que a gente chama de meteorito. Então significa o quê? Que um meteoro, uma rocha gigante, colidiu, olha só, colidiu com a nossa camada atmosférica. Olha só, quando ela colidiu, ela descobriu, opa, não é de todo jeito que entra aqui, né? Uma rocha imensa em alta velocidade, fazendo esse tipo de colisão. E aí, quando ela colide, ela começa a se fragmentar, tá bom? E parte desse fragmento é justamente que dá esse efeito aqui que chamamos de estrela. Veja só, a estrela é gigante, pessoal. Um exemplo de uma estrela é o Sol. O Sol é uma estrela. Agora imagine comigo, o Sol ainda não é uma das estrelas maiores. Existem estrelas maiores do que o nosso Sol. Então denominamos o nome dessa estrela que está muito mais próxima do nosso planeta de Sol. Então ele é uma estrela. Agora imagine comigo, uma estrela caindo no nosso planeta. Se existem estrelas maiores do que o nosso Sol, e o nosso Sol é maior do que o nosso planeta, imagine uma estrela caindo todos os dias no nosso planeta. Não tem lógica, tá bom? Então, né, para alguns sonhadores aí de estrelas cadentes, tal, né, bora parar com esse tipo de fantasia, certo? Sexto ano, ok? Então aqui esse fenômeno nada mais, nada menos do que um fragmento, tá bom? Desse meteoro que colidiu com a camada protetora chamada de atmosfera, e partes pequenininhas desse meteoro conseguiu entrar na atmosfera do nosso planeta e justamente deu esse efeito aqui, E o que acontece? O que é esse efeito, pessoal? Esse efeito é o seguinte, aqui tem uma imagem mais ampliada, tá bom? De um meteoro, mais à frente um meteorito tentando, né, entrar em nosso planeta, né? E da onde origina-se justamente essa chama aqui? Os fragmentos, os meteoritos que conseguem adentrar na nossa atmosfera terrestre, eles entram em alta velocidade. Lembra no início da nossa aula que eu disse, olha como é a constituição da nossa atmosfera de gases. Então esse meteorito, ele entrou em alta velocidade na nossa atmosfera, ou seja, rompendo as camadas gasosas. Como ele entrou em alta velocidade, ele começa a ter atrito com essas camadas gasosas, né? E aí o que é que acontece? Olha só, o que a gente pode chamar de incêndio, certo? Então por isso que ele tem esse aspecto aqui, entrou em chama, nada mais nada menos, ele entrou justamente em alta velocidade, e ao entrar em atrito com essa camada gasosa, ele começou a se incendiar. Se assim a gente pode dizer para melhor entendimento, tá bom, pessoal? Mais adiante a gente tem as funções da atmosfera. Já entreguei logo na abertura desse capítulo, tá bom? Então as funções da atmosfera está justamente
É a temática 1 na página 126, certo? Aqui está também a representação, essa parte aqui azulada, ó, é a representação da nossa camada atmosférica, certo? E aí tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer ao sexto ano. Qual é a cor do céu? E a resposta, ela é clássica. Azul. Observe aqui, ó. Tá bom? Azul é justamente a cor da nossa atmosfera. Se o céu fosse predominantemente azul, significaria que no turno da noite ele permaneceria azul. O que acontece no turno da noite? É justamente essa parte aqui, ó, escura, que a gente consegue ver. E por que esse efeito azul? Lembrando, a camada atmosférica, constituição gases. Aí, uma dessas camadas gasosas, em reação com a luz solar, dá essa coloração aqui, dá essa cor azul. E a gente tem a perspectiva do azul, certo? Como eu estou trabalhando com a camada gasosa ela é transparente. A ausência do sol é quando a gente tem contato justamente com essa área escura, certo? Olha só que interessante. Ao amanhecer um novo dia, raios solares, ao ter contato com essa camada gasosa, ela fica na cor azul. Olha só que interessante. Então, qual é a cor do céu? Logo, a gente está visualizando a cor azul, nada mais, nada menos, uma das camadas atmosféricas, ok? Então o céu é muito, mas muito além disso aqui, ok, pessoal? É muito interessante, é devido a isso que eu gosto de geografia, é devido a isso que a gente tem prazer em estudar geografia, porque a gente termina conhecendo a nossa casa. Olha só a nossa casa. Já imaginou você viver em uma casa, não saber onde é que fica o sanitário, não saber onde é que fica a pia, não saber onde é que fica a parte para guardar os materiais? É uma coisa horrível. A mesma situação é não conhecer o nosso planeta. A gente está aqui, é a nossa casa, é o nosso planeta, e a gente não conhece os fenômenos, né, que acontecem nele, tá bom? Então é devido a isso que a ciência geográfica existe, tá bom? Para tentar explicar os fenômenos que acontecem no nosso planeta, certo, pessoal? Mais adiante a gente tem a composição da atmosfera, tá bom? Então, qual é a composição da atmosfera? Acompanhe comigo na página 127, tá bom? Não deixe de ler esse texto. Mas algo muito importante, né, na metade desse texto, é justamente a tabela que tem aí dos principais gases presentes na atmosfera. Olha só, se você tem curiosidade de saber quais são os gases que compõem a nossa atmosfera, olha só, eu tenho uma tabela aí e logo eu tenho a porcentagem. Observe nessa tabela os dois primeiros gases, tá bom? Olha só, em primeiro lugar, com mais de 78%, e em segundo lugar, com mais de 20%. Observe quais são os gases. Agora veja os dois últimos gases, tá bom? E a porcentagem 0,00007, 0,0009, tá bom? Então, observe aí quais são os gases presentes na nossa camada atmosférica. É muito interessante, tá bom, pessoal? Então, observe que não é apenas oxigênio, não é apenas hidrogênio, né? Então, eu tenho outras camadas gasosas, tá certo, pessoal? Não deixe de acompanhar no livro de vocês. É muito importante vocês assistirem às nossas aulas, mas também é importante você fixar esse conteúdo fazendo, ou melhor, relendo esse conteúdo, tá bom? Nada de decorar, tá bom? É aprender. Vocês vão conseguir desenvolver técnicas para deixar dessa história de estar decorando o conteúdo. É aprender, é compreender como as situações, como os fenômenos acontecem, ok, pessoal? Seguindo, eu tenho aqui as camadas atmosféricas, justamente na página 128, ok? Olha só, a atmosfera é dividida em camadas, certo?
Observe aqui, ó, a primeira camada, troposfera. Essa camada a gente tem contato com ela, tá bom? É a camada mais próxima, aonde estão as nuvens, né? Os balões, aonde navegam os aviões e assim por diante, pessoal. A outra camada, olha, levando em conta nessa sequência, tá bom, pessoal? Daqui do planeta nesse sentido, tá bom? A outra camada é a estratosfera. Logo vem a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Ok? Aí eu deixei essas ilustrações para a gente começar a desenvolver técnicas para deixar de decorar e começar a compreender. Ok, gente? Aí eu tenho aqui uma observação. Na troposfera ainda acontecem os fenômenos, olha só, que a gente estudou no capítulo anterior, os agentes exógenos, olha só, chuva, ventos e assim por diante. Então, a troposfera é a camada de contato, né, do ser humano, certo? Aí eu tenho aqui no livro de vocês, na página 108 do livro de vocês, eu tenho a troposfera. Do outro lado, eu tenho, na página 129, eu tenho uma ilustração um pouco semelhante a essa daqui, certo? E o interessante é que cada camada atmosférica tem uma temperatura, tá bom? A temperatura daqui, dessa camada atmosférica, já é conhecida nossa, né? Então, vai depender da região e principalmente da altitude, certo? Então, se eu ganho mais altitude, eu perco temperatura, certo, pessoal? Então, aqui a temperatura dessa camada já é conhecida nossa, já é da nossa convivência, certo? Aí, quando eu venho para a estratosfera, observe na página 128 do livro de... Na página 128, sobre a estratosfera, eu tenho a camada que se segue, a troposfera, é chamada de estratosfera. Ela está concentrada entre 12 e 50 quilômetros de altitude. Nela encontra-se a importante camada de ozônio, tá bom? Nessa camada, a movimentação do ar ocorre fundamentalmente de forma horizontal, tá bom? Conferindo-lhe grande estabilidade, o que favorece a movimentação de aviões a jato, porque essa camada, o ar, tem justamente esse sentido, tá bom? Lá a temperatura aumenta de acordo com a altitude, ou seja, quanto mais alto, mais quente. Então, nessa camada aqui, ó, olha só a representação, né, do meteoro. Nessa camada aqui, ó, quanto mais ela ganha altitude, ela fica mais quente. Já começa uma parte da explicação, o porquê os meteoritos, eles têm um aspecto, ou seja, eles pegam fogo. Olha só, ele vem em alta velocidade, passa por uma camada muito quente. É lógico que eles vão se incendiar, tá bom? Já a mesosfera, tá bom? A mesosfera, vai acompanhando também, lá na ilustração, a mesosfera, a temperatura muda. O que acontece? Quanto mais ganha altitude, ela perde temperatura, ou seja, é gelado, muito frio, é uma camada muito fria. A termosfera, ok? Observa a termosfera, é a mais extensa camada localizada de 80 a 500 km de altitude. É também a camada mais quente. Olha só, por que a camada mais quente? Porque ela começa a absorver de uma forma muito mais próxima os raios solares, pessoal, tá bom? Lembrando que a camada de ozônio, que é que nos protege, ela está nessa camada aqui, ó, tá bom? Então essas outras camadas aqui, ó, elas começam a ter contato muito mais forte com os raios solares, logo são camadas muito quentes. E a última camada, levando em sequência daqui a aqui, tá bom? A última camada, exosfera, muito quente, tá bom? É a camada mais externa dessa que a gente está estudando sobre a atmosfera. Ok, pessoal? Então, não deixe, gente, de fazer a releitura desse conteúdo, tá bom, gente?
E para a gente começar, né, fazer a abertura desse capítulo, depois da gente fazer as nossas atividades avaliativas, tá bom? Que aconteceu a semana passada e assim por diante, para a gente passar a treinar, né, para as nossas próximas atividades. Eu tenho aqui, ó, bem fácil, a atividade está muito boa e é pequenininha, tá bom? Da página 130, a página 130 e a página 131, tá bom? Outra questão, estou gostando muito dos estudantes que estão tirando as fotos, né, das atividades e estão enviando para o e-mail, certo? Então, professor, eu envio as minhas atividades para o e-mail. Lembre-se, se você colocar uma letra errada, a mais ou a menos, esquecer de um ponto ou colocar um ponto a mais, até mesmo espaço, esse e-mail não chegará até o professor. Então, dá uma pausa no vídeo, certo? Copia direitinho, todos são minúsculos, confere, tá bom? Geralmente eu respondo todos os e-mails para vocês ficarem mais tranquilos, mais tranquilas, tá bom? Recebi seu e-mail, né? Estudantes, tal, estudantes e assim por diante. Geralmente eu respondo para confirmar o teu e-mail, tá bom? Estudantes do sexto ano, ficamos por aqui nessa aula, tá bom? Não deixe de estudar e algo também muito importante, não perca a fé.